Bom, hoje eu é um vídeo bem aberto, é mais por exemplo, caso você tenha assistido o outro vídeo, é mais ou menos uma continuação do vídeo passado, que um dos tópicos que eu falei brevemente é pensar na questão do longo prazo, que eu acho que inclusive, acho que a maior parte das pessoas, inclusive eu, e talvez você também tenha dificuldade para pensar no longo prazo, principalmente acho que quem vive muito na internet é muito acelerado as coisas e a gente começou a achar que é normal conquistar, parecer pelo menos que as coisas são muito rápidas. Que às vezes a gente vê o resultado de alguém e acha que a pessoa conseguiu de uma hora para outra. E é óbvio que assim, sempre vai existir uma minoria, os outliers ou os foras da curva, que pode às vezes ter conseguido assim facilmente. Mas isso não é a regra, então não faz muito sentido você querer pensar nisso para aplicar na sua vida. Mas no geral a gente não viu todo o trabalho que a pessoa teve antes até de fato conseguir. Então, pensando nessa questão do longo prazo, e aí eu estava pensando também como já faz uns bons anos que eu sempre tô pensando no caminho mais fácil, mais rápido, e inclusive a maior parte dos vídeos, inclusive no YouTube, o que mais atrai, e eu acho que atrai a maior parte das pessoas, que é os vídeos que dão muitas visualizações, são os vídeos que te prometem algum hackzinho, algum jeito mais fácil, ou sei lá, cresça seu canal em 30 dias, monetize em 90 dias, tudo promessas rápidas e fáceis. Tem até aquela formulinha lá do Alex Hormozzi que tem mais valor algo que possa ser conquistado mais rápido ou menos esforço ou enfim, que eu acho que é do ser humano, a gente procurar o caminho mais preguiçoso, mais fácil. E aí pensando de tudo que eu já tentei fazer aqui na internet e de todas que inclusive tá assim, não deram certo. Então aí o que eu tava pensando hoje e se eu fizer o contrário? Fizer o oposto disso. Em vez de fazer, eu escolher o caminho mais fácil, escolher agora o caminho mais lento e mais trabalhoso, mais difícil. E aí, expandindo ou extrapolando isso, aí você começa a pensar. Então, ao invés de você parecer bom, que é muito mais fácil você parecer que tem uma autoridade, você tentar comunicar, você se vestir, criar todo um cenário, é mais fácil do que de fato você se tornar muito bom. Inclusive, é um dos livros que eu queria ler, que acho que é do Cal Newport, que o título é Fique Tão Bom que Você Não Pode Ser Ignorado. É alguma coisa semelhante. Cara, e isso dá muito trabalho. Ficar de fato bom em alguma coisa, porque isso vai demandar muito tempo, muita energia e provavelmente vai levar muitos anos para você conseguir. E também não é um caminho garantido que você vá ficar muito bom. E então essa questão de parar de procurar atalhos, então um dos atalhos é, por exemplo, eu quero e não tem nenhum problema também procurar soluções coisas prontas, desde que ela não seja a coisa mais importante do que você esteja fazendo. Que, por exemplo, aprender a configurar, sei lá, o OBS, talvez você não queira ficar muito bom porque não é tão importante para você, então talvez você assistir alguns vídeos ou comprar alguns presets, algumas coisinhas assim, e você vai lá e instala, mas assim, você de fato não sabe mexer tão bem naquela ferramenta. Então, e aquele negócio, né? Se ele, que aí eu vou chegar mais pra frente, que o que que eu tô pensando como base no meu desse negócio, que aí de fato eu preciso destrinchar ele ao máximo, aí eu não posso pegar atalhos. Porque, inclusive assim, pensar em você chegar nas suas próprias conclusões, nas próprias soluções,
Ao invés de simplesmente querer algo pronto, cara, você vai aprender muito mais. É aquele negócio lá do na escola, que quando o professor às vezes pedia pra você fazer o trabalho, você aprendia muito mais do que pelo próprio pesquisar, e você tem que ir atrás de para criar uma apresentação, de dá muito trabalho, e você acaba aprendendo muito mais nesse caminho. E aí outras coisas que eu estava pensando também é começar a usar muito mais caderno, papel e caneta. Dá mais trabalho, você tem que escrever, é mais lento do que você, por exemplo, digitar. Mas você, querendo ou não, você porque como dá trabalho escrever, você tem que de fato diminuir o ritmo e ser muito acelerado também, às vezes é difícil você conseguir absorver as informações. Porque às vezes você pega lá um vídeo que você, sei lá, que seja uma aula, você, digo assim, no geral, eu também faço isso. Colocar velocidade 1,5, 2, mas assim, se você pensar, beleza, eu consumi um curso em tempo recorde, o quanto de fato você absorveu? Porque ter assistido não quer dizer nada. Quer dizer que você ficou familiarizado com aquele tema, não significa que você entendeu de verdade. Ou você, por exemplo, no colégio, já não se deparou que você achou que você tinha entendido e na prova você foi super mal. Então, às vezes a gente acha que entendeu, tá? Ainda mais em eras de Reels, Shorts, conteúdos curtos, é pior ainda. A gente acha, a gente fica familiarizado com muitos temas, mas. E aí aquele negócio do efeito Dunning-Kruger, que às vezes é justamente esse o problema. A gente sabe um pouquinho e a gente começa a achar que sabe, mas a gente não domina aquilo. E a gente não consegue ter o conhecimento suficiente para entender o nível de ignorância que a gente tem sobre aquele tema, porque ele é muito grande. Enfim, então vou tentar usar mais papel do computador, inclusive aqui eram as coisas que eu estava tentando pôr no papel que eu estava pensando. Tentar usar mais livros, né, do que só usar coisas da internet ou cursos online ou própria inteligência artificial. E assim, não sou contra, mas usar inteligência artificial. Mas é uma das coisas que eu estava refletindo também. Por exemplo, pautar um seu negócio, o principal pelo menos, como ferramenta, como algo satélite para ajudar, acho super válido. Mas se você basear completamente seu negócio em inteligência artificial, talvez isso seja um pouco perigoso. No sentido, você está pautando ele inteiro numa ferramenta que você não tem controle. Então, e se em algum momento ela começar a ficar muito ruim, começar a alucinar muito, por mais que você fique bom, ou, por exemplo, ela começa a ficar extremamente cara e aí começa a não ficar viável o seu negócio. Então, ou, por exemplo, enfim, tá aquelas questões de tokens lá que também. Então ela fica muito suscetível a coisas externas que você não tem controle. E já pensou você criar um ecossistema inteiro, um negócio inteiro baseado nisso, e ela colapsa, ou seja, seu negócio já era. Enfim, isso pode acontecer para qualquer coisa, mas o oposto disso, o que eu tô pensando é, se, por exemplo, daqui 5 anos eu tenho um negócio pautado em, por exemplo, eu ficar muito bom, eu ficar muito inteligente, ficar muito bom sobre um certo tema. Ou e todas as outras coisas, por exemplo, criar conteúdo, melhorar a comunicação, melhorar meu raciocínio, melhorar minhas edições de vídeo, captação, enfim, várias habilidades que eu desenvolvi de fato. E a outra é, por exemplo, daqui 5 anos eu pautei todo o meu negócio em ser muito bom em escrever prompts, usar muito bem essa ferramenta e ela colapsar. Qual que é mais frágil, né?
Por exemplo, se eu aprendo a me comunicar muito bem, a chamar muito bem a atenção, criar headlines, enfim, sei criar muito bem conteúdo. Se por algum dia, algum momento, ou algum dia, alguma plataforma, ela tem algum problema de ou simplesmente deixa, fica em desuso e cria uma nova, outra, se você tem todas essas outras habilidades, você simplesmente pode migrar para outra, porque querendo ou não, você está se comunicando com outros seres humanos. E a psicologia dos seres humanos não vai mudar tão rápido de uma hora para outra, porque isso depende de tanto pensando em genética, assim, as coisas são mais lentas. Então, não acho que enquanto eu estiver vivo vai mudar tanto a psicologia das pessoas a ponto de o que chama atenção, algumas coisas básicas. Então, assim, acho mais sólido, mais seguro fazer isso, apesar de ser mais demorado, mais difícil. Aí também, a outra, o oposto. Se o seu negócio é pautado, por exemplo, em escrever prompts, o que impede de alguma outra pessoa, às vezes meio que roubar seus prompts ou ficar então, às vezes dá. Claro, cada vez você pode criar mecanismos de defesa, mas pô, se o seu negócio é baseado em, às vezes, alguns códigos ou os prompts, outras pessoas podem fazer ou descobrir o jeito que você fez e ser o seu concorrente. Agora, se você cria esse caminho tão mais difícil, que leva muito tempo de você se desenvolver, o que está na sua cabeça, as suas habilidades, fica difícil alguém simplesmente roubar isso. Você pode perder isso, você pode ter um AVC, você pode ter algum problema neurológico e perder tudo isso. Isso qualquer um está suscetível, mas a pessoa não vai roubar o seu conhecimento e pôr na cabeça dela e roubar todo o seu negócio. Enfim, é, então ainda dá na parte da ideação, negócio que eu tô querendo construir. E aí chegando na parte que eu quero colocar como base primeiro, é o trabalho focado. Por quê? Se eu não conseguir fazer as coisas com atenção, eu não vou conseguir destrinchar as coisas a fundo. Porque se você está sempre distraído, se você estiver lendo um livro ou pensando qualquer coisa, desculpa, mas você não vai conseguir fazer grandes conexões se você estiver distraído. Porque você começa a ler uma frase, daqui a pouco você está mexendo no celular, você está vendo algum vídeo, enfim. É, então fica difícil você. Isso vai acabar permeando tudo, né? Porque se você faz seu trabalho focado, se você estuda focado, se você faz tudo e consegue ter esse foco, você chega em coisas melhores. Pelo menos assim, não de uma hora para outra, mas ao longo do tempo faz diferença. Então, esse é a base de tudo. E aí, acima disso, é estudar todos os dias, porque fica difícil você. Aí que é, ou acima disso é o criar conteúdo. Porque se você não estuda, você não se melhora. Pelo menos a minha ideia de criar conteúdo é eu sempre estar progredindo em alguma área, em alguma parte, em algum tema, e compartilhar isso com vocês. E, claro, agora a minha ideia é tirar uma ideia do papel e criar um negócio digital. Então, tudo que envolva isso, a ideia é eu compartilhar nessas, como se fossem esses episódios. E, bom, é que não é só coisa técnica, por exemplo. Eu acho que é muito importante a questão técnica, mas a questão motivacional também, porque a gente precisa querer fazer as coisas. Porque às vezes tem coisas que talvez você saiba o que você precisa fazer, mas talvez você não tenha motivação para fazer. Sei lá. Você sabe que é importante beber água. Talvez você não beba a quantidade suficiente que você deveria, mesmo sabendo. Então, também os vídeos aqui que eu quero trazer tem vão ser alguns de reflexões sobre o que eu estou pensando, às vezes alguns de como se fosse de evolução para mostrar mais ou menos em que passo tá. Outros, às vezes um pouco mais motivacionais, porque é importante essa outra parte. Se você só quiser coisa técnica,
enfim, você pode comprar algum curso, alguma coisa e às vezes se só falta isso pra você, talvez seja mais fácil de fato você só procurar um curso naquele ponto específico que você precisa. E aí vai ser mais rápido, se todo o resto não te falta. Mas aí eu queria trazer toda essa parte desde desenvolvimento pessoal, porque também às vezes tá faltando isso, sei lá, parte psicológica, eh, às vezes você não consegue fazer as coisas porque você tá dormindo super mal e você não tem energia pra nada. Enfim, acho que tem muitos temas que envolva que você ou e eu também precisamos melhorar para de fato construir um negócio sólido e que, como eu te falei, a questão não é ficar rico, tá? É construir um negócio que seja legal, porque também se às vezes você só quer trocar um negócio digital, aí meio que achando que é fácil, então vai te dar um dinheirinho de uma hora para outra, não é assim, eu já tentei algumas vezes e não é tão fácil assim, nem de perto do que você acha. Às vezes você pode dar sorte, mas assim, não vai ser duradouro, tá? Porque às vezes sem querer você vende alguma coisa, inclusive você pode ser antiético e enganar as pessoas, mas assim, elas não são duradouras. Então, porque se você depende de sorte, vai ser problemático se você pensar a longo prazo também. Você acha que você vai conseguir ficar dando sorte em viralizar ou de achar algum produto muito bom? Porque mesmo um produto muito bom, ele tem tempo de validade. As pessoas não vão consumir para sempre, a não ser que você. É diferente, por exemplo, se você vende, sei lá, pasta de dente. As pessoas vão continuar escovando os dentes todos os dias, então tudo bem, mas negócio digital, dificilmente você vai ter alguma coisa que você precisa se revirar, assim, você precisa se renovar, porque as coisas vão mudando, então dificilmente você vai conseguir ficar vendendo a mesma coisa por muito tempo. Então, se você depende de sorte, talvez você consiga um dinheiro agora, mas daqui 5, 10 anos, você consegue sustentar isso? Então, é isso que eu tô pensando. E também só abandonar ou querer construir simplesmente porque, sei lá, você quer, ah, não, mas eu não importo ter mais dinheiro, eu só quero ter a mesma renda, só que no negócio digital, porque meu trabalho é chato pra caramba. Às vezes, se você não gostar de todo esse processo, porque talvez ser empreendedor não é pra você, que não é pra todo mundo, e nem sei se é pra mim também, é só fazendo pra descobrir, mas se realmente nada do que às vezes você vê na internet que envolva a criação de negócio digital, nada te interessa e seja super maçante, por exemplo, criar conteúdo, qualquer coisa que seja, não sei se é uma boa ideia, porque assim, a princípio demora pra dar resultado. Você precisa desenvolver muitas habilidades, a não ser que sem querer você desenvolveu várias dessas habilidades de alguma maneira e falta só alguma coisinha bem simples que eu acho muito difícil. E aí você vai trocar às vezes, seu trabalho que às vezes você não goste pelo negócio digital que você talvez também não goste e que seja bem mais e seja muito difícil e demore muito para ter resultado, talvez não seja uma boa ideia. Enfim, porque, por exemplo, se você conseguir um emprego, por mais chato que seja, no mês que vem vai cair seu salário. Aqui não é bem assim. Aqui você pode construir, não, você não sabe se vai dar certo. Pode demorar semanas, meses, anos e às vezes não dá em nada. Então, também aprender a curtir o processo, justamente porque é incerto. Não tem como saber se vai dar certo ou não. E existe também uma pitada de sorte. Mas, enfim, às vezes você dá certo rápido justamente pelo fator sorte e você consegue sustentar, mas tem muito trabalho por trás. Então, bom, acho que eu acabei já falando demais. Por hoje é isso. E aí, conforme eu for. Eu vou tentar fazer vídeos um pouco mais simples para soltar um pouco mais rápido, principalmente nesse começo, porque eu acho que se eu inventar de editar coisas demais, eu vou demorar muito para soltar cada vídeo. E aí pode ser que isso dê uma desanimada. Então,
Agora nesse início eu tô muito mais preocupado em ter um pouco mais de constância de soltar o vídeo, do que criar algo talvez muito bom. Bom no nível que eu consigo criar, não tão bom assim, mas no nível de habilidade atual, às vezes fazer um negócio um pouco mais complexo me leva muito tempo. E pensando no meu histórico, provavelmente se eu levar muito tempo eu vou acabar desanimando e desencanando isso aqui. Então, se quiser acompanhar a jornada, é só seguir e até o próximo vídeo.